Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa Semana do Reconhecimento. Hoje começamos a Semana do Reconhecimento. Foi um desafio. Olá, Rogério! Um desafio chegar até aqui porque foram muitos atendimentos hoje e eu agradeço a espera, tá? Essa semana justamente vai ser de um projeto muito especial. Eu quero fazer todas as semanas uma temática diferenciada. Boa noite, Ademir, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou testar um novo horário, que é às 15 horas, mas hoje eu não pude cumprir esse horário por causa da agenda que deu uma atrasada. De todo modo, eu agradeço a espera de todos e quem vai assistir o replay, quem está assistindo aqui essa aula no YouTube ou no Facebook ou aqui no portal, que vai valer muito a pena acompanhar essa jornada que fala do poder do reconhecimento. E hoje, especialmente, vamos falar do reconhecimento ao nosso corpo e ao nosso perfil de personalidade. Exatamente. Eu vou trazer aqui os 5 principais traços de caracteres de perfil, porque o nosso corpo, pessoal, reflete o nosso sistema mental. O nosso corpo, o formato do nosso corpo, a energia do nosso corpo, a disposição do nosso corpo reflete o nosso sistema mental atual. E os nossos comportamentos, as nossas tendências de comportamento refletem o nosso perfil preponderante. Então, é muito importante que quando a gente fala de reconhecimento, o que é reconhecimento? É conhecer novamente. É nos dar conta, é tomar a atenção para aquilo que é, aquilo que está presente, aquilo que a gente escolheu, aquilo que a gente está manifestando. Isso é reconhecimento. Algumas pessoas trazem como a gratidão ou uma pessoa que não me reconheceu, né? Pessoas que cobram muito o reconhecimento das outras são as que mais precisam praticar essa ferramenta aqui que é o reconhecimento. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar a entender como é que a gente funciona para olhar para tudo como está. E olhar, primeiro a gente vai olhar para o nosso corpo, olhar para o nosso perfil. A gente vai olhar para os nossos pais, a gente vai olhar para a nossa história, a gente vai olhar para os nossos amigos, vamos olhar para o mercado, vamos olhar para o futuro. E aí a gente vai conhecer novamente, a gente vai reconhecer, porque olhando para tudo isso como é, colocando tudo em cima da mesa, vamos agora começar um jogo de honestidade, vamos começar um jogo verdadeiro. Colocando tudo em cima da mesa, a gente consegue escolher quais são as peças que a gente quer continuar, as peças que não servem para montar esse quebra-cabeça, porque a todo momento a gente precisa entender o que está acontecendo para montar o quebra-cabeça que a gente quer, tá bom? Então, aqui no perfil de comunicação positiva, eu vou falar de uma maneira mais geral. Lá no perfil de advocacia de referência, eu vou contextualizar para exemplos dentro da advocacia, né? Então, aqui a gente vai ficar mais à vontade no geralzão. Hoje eu vou falar dessa mesma temática lá no outro perfil, tá bom? Então vamos começar? Animados? Eu quero agradecer aqui uma pessoa muito importante pela presença. Na verdade, eu quero agradecer a presença de todos, tá bom? E eu estou muito feliz, em especial hoje, por conta das flores que eu recebi. Estou assim, com um quê a mais de alegria, tá bom? Então, me diz aí, então, todo mundo preparado? Primeiro, eu quero que vocês coloquem aí de 0 a 10, de 0 a 10, o quanto que vocês estão satisfeitos com o formato do seu corpo. 0 a 10, o quanto que vocês estão satisfeitos com o formato, a energia, a textura do seu corpo, da sua forma física, de 0 a 10. E a segunda pergunta, de 0 a 10, quanto que você está
satisfeito com os seus comportamentos, com o seu perfil, com a sua personalidade. Então você coloca aí corpo, anota, e perfil de personalidade você coloca nota, tá bom? Então a gente vai começar aqui para ter esse parâmetro. E aí eu vou começar a falar sobre formatos e energia corporal e vou falar sobre perfis de personalidade. Vocês vão examinando primeiro como é que vocês acham que são. E se eventualmente lembrar de alguém, de alguma situação, aí vocês vão examinando também, tá bom? Então vocês vão colocar aí a nota para o corporal e o perfil de personalidade, ok? Se não quiser colocar, escreve escondidinho aí que não tem problema não, tá bom? Mas aqui é espaço seguro, né? Quem vai assistir esse replay aqui não vê os comentários, só quem tá aqui ao vivo, tá certo? Então vamos lá começar. Vocês já ouviram falar do processo de milenização do nosso corpo? Pensa o seguinte, quando fomos gerados e fecundados, quando esse espermatozoide fecundou o embrião da nossa mãe e aí a gente foi se formando no útero, junto com a formação do nosso corpo, os nossos neurônios também foram se formando e envolvendo, né, o nosso sistema, estava também se formando a baía de mielina, que é a mielinização, que foi a possibilidade de nós sentirmos um tanto de coisas que eu vou explicar para vocês em cada fase da vida. Em cada um desses momentos da nossa formação, né, de 0 até 5 ou 6 anos de idade, um traço corporal, uma sensação corpórea, uma interpretação corporal foi criada junto com a formação do nosso corpo. E isso se reflete na nossa forma física. Cada momento que eu vou dizer aqui para vocês foi de criação de um significado na formação de todos nós. E se em algum momento dessa formação, dessas 5 fases de formação, existiu alguma dor percebida, seja ela intencional ou não, nós nos fixaremos naquele traço de caracteres, né, aquele traço corporal, e a gente vai manifestar isso no nosso corpo. Isso eu posso dizer assim, que é até absoluto mesmo, é bem determinista. É bem determinista essa teoria. E o que acontece? O que a gente precisa entender? Que o que é biológico, fisiológico, existencial e o que é cultural. Porque nós confundimos tudo isso. E quando a gente confunde o que é biológico, fisiológico com o que é cultural, a gente tem mais dificuldade de reconhecer o que temos de bom. Então, eu vou começar aqui a falar do primeiro traço de caracteres e não se espante com os nomes, tá? Os nomes são mantidos pela originalidade dos cientistas que estudaram esses traços há séculos e séculos. Séculos não, né? Décadas e décadas e décadas. O primeiro traço foi formado de 0 anos, né? 0 aqui, desde a formação do útero até 1 mês de vida. Esse traço se chama de esquizoidia, ou seja, a baía de mielina estava formando a cabeça, o crânio, o cérebro. O feto, ele forma primeiro a cabeça, né? Na verdade, o coração e depois vai para a cabeça. E quando ele estava formando essa parte do corpo, de algum modo, a pessoa pode ter entendido. Existe, Vitor. Você vai ficar bem maravilhado até o final dessa classe aqui. Encontrei um nome bom para nós, é classe. No primeiro momento, até de 0, né, no útero, até 1 mês de vida, é que é formado esse primeiro caminho da baía de mielina. A baía de mielina é a capa que envolve a transmissão dos nossos neurônios. É como se fosse um fio de cobre, sabe? É o fio de cobre. E esse fio de cobre nos permite sentir
aquelas características que são daquela época de formação, que são os recursos e as dores também dessa época de formação. O esquizoide, ele concentra a energia na cabeça porque é o traço que está sendo formado naquela idade. Se acontece alguma coisa nessa época que esse ser considera como dor, como é que ele vai responder? Ele vai responder congelando e parando. No útero, por exemplo, se a pessoa, a mãe está com medo, ou a mãe sofre algum susto, ou qualquer coisa que represente perigo a essa criança nesse útero, a informação existencial, a informação vital é que ele se paralise, porque toda vez que ele se movimenta, o útero, ou toda vez, ou algumas vezes que ele se movimenta, o útero fica frio. Então, para que ele exista com segurança, ele precisa criar um mundo particular. E quanto mais quieto ele ficar, menos ele é rejeitado. E essa rejeição vem pela frieza do útero, do líquido amniótico. Porque quando a mãe está com medo, seja por qualquer motivo, ela vai jogar energia para as extremidades. Quando a gente está com medo, as nossas mãos não ficam mais suadas e a gente fica andando para lá e para cá e mexendo as mãos. Quando a gente fica com medo, o sangue corre para as extremidades para a gente conseguir fugir. Da mesma forma, se uma mãe está com medo, o sangue corre para as extremidades e o feto, o líquido amniótico, fica gélido. Então essa criança, esse feto, quando se mexe ou alguma coisa acontece, imagine hipoteticamente que essa mãe foi abandonada pelo marido e tá esse feto ali. E ela tem medo, não sabe como é que vai sustentar, como é que vai ser e tal. E quando essa criança se mexe, essa mãe lembra que tá grávida e aí se desespera, aciona uma questão. Tô trazendo um exemplo. Pode ser que não tenha nada disso. Simplesmente essa mãe se assustou com um gato, um cachorro que apareceu e ela sentiu medo, gelou ali o líquido amniótico e esse feto entende que se ele se mexe, se ele existe, ele é rejeitado. É frio ali, não tem calor. Então o que ele faz? Ele se isola, ele se paralisa, ele vai começando a existir dentro da cabeça dele, tá? Então, todos nós temos todos os 5 traços de perfil, de caracteres, de traços corporais. Todos nós temos todos os 5, mas a gente vai ter 2 ou 3 mais enfatizados, mais, que ressaltam mais no formato do nosso corpo, porque justamente são as marcas dessas fases da nossa formação que mais ficaram preponderantes. E a gente vai agir no mundo com esse filtro também, ainda mais quando a gente não sabe que isso existe. Então isso determina sim a nossa forma de se comportar, de se relacionar, de se comunicar. É muito presente mesmo. Então a gente está aqui para aprender, tá? Então é o esquizoide. Eu coloquei nesses dias aqui porque ele realmente não quer existir. Assim, ele é aquela pessoa. Qual é o recurso? O recurso é criar, imaginar. Ele é o gênio. Ele cria coisas maravilhosas. As maiores soluções da história estavam na mente do esquizoide. Mas, quando ele está na dor, qual é a sombra desse esquizoide? É o medo da rejeição. Então, pelo medo da rejeição, ele pode se esconder numa caverna e ele pode não querer se relacionar com as pessoas, não querer atrair clientes, ele pode não querer se expor. Porque ele tem uma memória existencial de que quando ele se expôs, quando ele se movimentou, quando ele existiu, ele de alguma forma teve uma resposta negativa, uma resposta fria, uma rejeição, tá? E traços do corpo que são mais comuns, são pessoas magras, mas não é qualquer magro. Com o tempo eu vou trazer aqui mais imagens para vocês, mas pensa numa pessoa ossuda, uma pessoa que tem assim um corpo, uma cabeça maior do que o corpo e normalmente uma testa mais preponderante do que o corpo
Porque como a energia dele está muito concentrada na cabeça, no cérebro, a força no corpo ela é irrelevante, não precisa. Não precisa de muita força, de muita energia, de muita dureza no corpo para poder existir. A força dele está na cabeça. Então são pessoas que têm uma pele mais fina, são pessoas que têm ossos, porque são pessoas que normalmente gostam de abraçar e não serem abraçadas. Elas escolhem o momento que abraçam. São pessoas que para dormir não gostam de ficar muito agarrado, porque o corpo tem menos energia do que a cabeça, a mente, né? O cérebro, os pensamentos. Então, esse é o primeiro traço, tá? Tudo certo por aí? Alguma pergunta? Esqueci de pegar água. Alguma pergunta? Alguém conhece algum esquizoide por aí? Vamos lá, vamos lá. A segunda fase da nossa formação é a fase da oralidade. É a fase de 1 mês de vida até 1 ano. Vamos colocar aqui, vou colocar o vermelho que é mais intenso. 1 ano, tá? 1 ano de vida. É quando a criança começa a mamar, começa a ter as necessidades fisiológicas, começa a mamar, né? Ela precisa, ela coloca tudo na boca. Essa criança, ela existe através da boca. Ela existe através das sensações de nutrição. Então ela já não está mais na barriga recebendo a nutrição através do cordão umbilical. Ela está recebendo através da boca. Ela mama e depois ela come. E ela tem uma sensibilidade muito grande nesse momento a todos os desconfortos físicos. Então nesse momento é que o ser humano aprende a dor do abandono. Por quê? É aqui, antes desse momento, o ser humano não sabia o que era se sentir abandonado. Aqui é que ele aprende a dor do abandono, a dor da separação. Porque quando essa criança está no berço e ela está suja a fralda e ela está chorando porque a fralda está suja e alguém não vê isso e dá uma chupeta para ela achando que é qualquer outra coisa ou que é birra, ou ela tá com fome, ou ela tá com dor e a pessoa dá outra coisa, ou ela realmente está com fome, mas a pessoa tá dando coisa demais ou dando de menos. Todas essas dinâmicas de nutrição, de alimentação, de sensações corporais são criadas nessa fase de 1 mês a 1 ano. Então, qual é o recurso dessa pessoa? É chorar. Como é que essa criança se comunica com o mundo? Como é que ela pede? Como é que ela diz, olha, eu estou precisando disso, me dá isso? É falando, é chorando, é expressando pela boca, pela fala. Então é o momento que ela aprende a criar o recurso da comunicação. Então esse é um recurso existencial do ser humano que é formado nessa fase. E qual é a dor, qual é a sombra que se aprende aqui? É a dor do abandono, porque quando ela pede uma coisa, porque ela está sentindo uma coisa e ela não é atendida naquela necessidade, seja porque a pessoa não entendeu e não dá, seja porque a pessoa deu demais, né? Às vezes deu comida demais, às vezes pegou no colo demais, às vezes cobriu demais, deu aquilo, seja dando ou tirando, mas deu algo que não era o que ela precisava. Enfim, e é todo mundo, não envolve culpa aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês a dinâmica da formação dos traços para que a gente comece a entender as raízes da rejeição dos nossos corpos e como isso é um equívoco que, nossa, isso precisa ser visto imediatamente, tá? O que pode acontecer é que você virar uma chave da sua vida, com o que você vai escutar aqui. Então, a gente precisa entender que essa pessoa, ela chora, ela fala, aqui que ela desenvolve a comunicação, e ela, quando ela não tem essa necessidade atendida de nutrição, de alimentação, de carinho, ela vai entrar na dor. Trazendo isso para o corpo. A oralidade é expressa por tudo que é envolvente e quente.
tá? Tudo que envolve e é quente. Então, lábios carnudos, rosto arredondado, um bracinho mais fofinho, uma barriguinha mais cheinha, um culotezinho mais presente, a gordurinha aqui do lado mais presente, um olhar que pede, sabe? O olhar do oral, ele é um olhar que está pedindo mamadeira, sabe? Pode ser um olho de qualquer cor, mas você olha para a pessoa e você vê um olhar doce. A energia do olhar do oral é doce. Me dê o carinho, me dê um colo, sabe? Você olha para cada pessoa, nossa, essa pessoa está precisando de colo. Você tem o prazer de acolher essa pessoa, porque o formato do corpo dessa pessoa, tem traços de muita oralidade que tá pedindo exatamente isso. Tá pedindo colo, tá pedindo a nutrição, o alimento, tá pedindo toque. Então você imagina aqui, nesse momento, um oral forte, né? Que ninguém é só um traço, mas um traço altíssimo de oralidade com um traço altíssimo de esquizoidia. Ela quer dormir agarrada, ele quer dormir separado. Olha que situação. É culpa de quem? De ninguém. Ninguém tem culpa. Mas a gente precisa começar a entender por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, tá bom? Então, a maior dor, a sombra aqui é a sombra da rejeição, da separação. Então, uma pessoa que tem muita oralidade, ela pode querer sabotar uma contratação, uma parceria, ela pode sabotar um projeto pelo medo de ser abandonado naquele projeto, pelo medo da pessoa se separar, do sócio ir embora, do marido ir embora, da esposa ir embora, pelo medo de, sei lá, não quer ter filho, pelo medo do filho crescer e ir embora. Então tem várias razões para que a pessoa deixe de fazer aquilo que ela precisa. O que é que o oral precisa? Precisa de uma conexão física, presente e constante todos os dias. Ela precisa também falar, porque ela se fixou nessa época de formação desse traço. Se fixou aí, enalteceu o corpo nessa fase. Então é uma pessoa que precisa falar bastante, está sofrendo muito nessa quarentena. É uma pessoa que precisa de carinho físico, precisa de degustar um alimento interessante, saboroso, porque as papilas gustativas são mais depuradas, né? Bem diferente já do traço de esquizoidia, né? Ela já está preparada para sentir os sabores da vida e ela precisa disso. Então é o tipo de pessoa, por exemplo, que você tem que deixar chorar do seu lado, porque olha, o bebê faz o quê? Ri, chora, grita. Então essa pessoa, simplesmente, você vai ter que estar em situações em que ela vai ficar chorando, você não vai precisar perguntar por quê. Você não vai precisar fazer com que ela entenda porque está chorando, porque a maioria das vezes ela está chorando, nem sabe por quê. Ela nem sabe por que está chorando tanto. Ela precisa falar e chorar e comer. Entendeu? Precisa. Então é isso. O próximo traço, vamos pensar aqui no próximo traço, é do psicopata. O nome é esse mesmo, psicopata. Grava aí na sua cabeça que os hábitos de consumo, a sociedade de consumo, principalmente ocidental, ela é dirigida e direcionada por principalmente dois traços de caracteres, dois traços, que esse é o primeiro que eu vou falar para vocês, que é o psicopata, e o segundo é o rígido. A moda, as leis de consumo, as cores, os hábitos, tudo no mundo inteiro, principalmente ocidental, tá? É determinado por esses dois traços. Por isso, tanta disfunção. Um par de crente, olha, agora eu comecei a entender, realmente, só quer cola, exatamente. Aí você vai olhar logo o perfil, o corpo, tá, Vitor? Então vamos lá, a gente precisa, recapitulando aqui, a gente está falando de reconhecimento e reconhecer o nosso corpo e o nosso perfil. O terceiro perfil é do psicopata.
Aqui, gente, aqui é o momento em que ele tá com um ano até 2 anos e meio. Ele tá aqui nos primeiros passos, o psicopata. Esse ser humano, ele começa a entender de 1 a 2 anos e meio, ele começa a entender as gracinhas. Não tem as gracinhas? Sabe as gracinhas? Ele deixou de ser o bebê chorão e começou a fazer gracinha. Ele começou a fazer o pai rir, a mãe rir, ele começou a fazer a tia rir. E se ele fizesse uma coisa engraçada, todo mundo ria. Se ele fizesse uma besteira, todo mundo recriminava. Ou mesmo que não recriminasse, mas não riam, não tiravam foto, não mostravam pro vizinho. Então é o momento existencial que o ser humano aprende a troca, a negociar, a manipular. É o momento em que ele conhece esse traço de personalidade, de caráter, de corpo, de interação social. É o momento em que ele aprende que as pessoas riem quando eu faço coisas legais e as pessoas me rejeitam ou ignoram quando eu não faço, ou me recriminam quando eu não faço. Então é o fazer. Ele sente, ele aprende que foi manipulado. Ele aprende, ele não processa isso, claro, ele não reflete, mas ele aprende que se ele fizer algo, ele recebe algo em troca. Ele começa a perceber que ele tem algum controle sobre como as pessoas sentem e se comportam com ele. Ele começa a perceber que quando ele briga com o irmão, que se ele falar que é o irmão, que não foi ele não vai ser punido. Ele começa a perceber que ele tem ingerência naquele ciclo que ele está vivendo. Então ele saiu daquela consciência de choro, não sei porquê, nem sei o que sinto, e ele começa a dizer, bom, se eu fizer isso aqui, eu recebo aquilo ali. Se eu não fizer isso aqui, eu não recebo. Bom, se eu correr pro colo do meu pai briga com a minha mãe. Se eu disser que é meu irmão vai apanhar e não eu. Entende? É aqui que o ser humano conhece a manipulação, a troca, a negociação, a influência, o poder de movimentar, de manipular a realidade, a reação das pessoas. É nesse momento. Então, a dor aqui é da manipulação, porque ao mesmo tempo que ele aprende que ele pode movimentar, ele também vê que ele é movimentado, que ele é manipulado. Ele também começa a ver que ele precisa fazer coisas para ser aceito. Então é aqui nesse traço da psicopatia, que é a lei da troca, é a lei do ganha-perde, ou se é ganha-ganha, mas eu não posso perder, que o ser humano começa a entrar no modo workaholic. Ele é formado aqui. O workaholic é formado aqui nesse momento, né? De 1 ano a 2 anos e meio. É aquele que ele precisa estar fazendo alguma coisa. O que eu posso fazer por você, né? Qual é a dificuldade aqui? Da manipulação. Esse traço, ele tem uma dificuldade de se entregar, porque ele pensa, bom, ele aprendeu a funcionar assim. As pessoas vão querer alguma coisa de mim, eu preciso ter alguma coisa para dar. Se essa pessoa me der muita coisa, uma coisa muito grande, eu vou ter que dar uma coisa muito grande. Então, sociedades não são constituídas ou são desfeitas, porque quando a pessoa tem um traço de psicopatia muito grande e está na dor, ela tem esse receio de ficar em dívida. Ela tem esse receio de ter uma conta impagável para dar àquela pessoa. Então, o corpo dela é um corpo que ele é assim, ele é triangular. O corpo dessa pessoa é triangular. Você vê muito assim nas academias, né? Aquela pessoa que você pensa assim, poxa, o rapaz só malhou o tronco, mas não malhou a parte de baixo. Sabe? Pessoas que são muito trianguladas, pessoas que têm assim a cabeça assim, que tem um ombro muito grande, a cintura muito fina. Ele é bem triangulado, né? Então a marca presente assim do psicopata.
O olhar, ele é muito assim, tipo, vou te devorar, entendeu? O olhar é assim, aquele olhar fulminante, que é aquele olhar que diz assim, eu sei o que você tem para me dar, ou vamos negociar. É o olhar do negociador, é o olhar que levanta a sobrancelha, é o olhar que, sabe? É um olhar assim que, deixa eu ver o que você tem para me dar, deixa eu ver o que eu vou ganhar com isso aqui. É o olhar de quem não perde tempo com uma situação que não vai trazer algum benefício. E isso foi muito distorcido porque quando esse traço está na dor, ele manipula por manipular, por não se nutrir. Porque todos os traços podem ficar na dor e podem causar estragos absurdos na sociedade, a gente vê isso tudo por aí. Mas ele pensa no seguinte, o esquizoide estava com a energia na cabeça, né? O oral, a energia, a milenização já foi descendo aqui para essa parte da boca, dos sentidos aqui, da degustação. Aí o processo de milenização continuou aqui para a fase do peitoral. A energia dele está toda no peitoral. Então, a pessoa que tem muito braço, né? Ele tem muito braço para fazer, mas ele não faz sozinho, porque ele precisa. As mulheres, como é o corpo? Não entendi a pergunta, Vitor, repete aí, com as mulheres do corpo I. O psicopata, ele tá com a energia muito aqui em cima, mas pense no seguinte, a energia ainda tá aqui, vindo pro corpo e aqui no peitoral. Então, ele é aquele que dirige, ele dirige muito bem, ele delega muito bem, ele manda muito bem, ele sabe negociar, ele é líder, ele sabe fazer isso aqui, ó, muito bem. Ele vai ter dificuldade de executar, vai ter dificuldade, não é o natural dele executar pessoalmente. Tipo, o homem é triangular e na mulher também, triangular. É o formato corporal de ambos triangulares. Você vê? Bem, vou trazer aqui uma coisa. Sabe, aqui na meia tem uma gíria que fala assim, pô, você é muito queixuda, sabe? Você é muito queixuda. É a pessoa que é cara de pau, né? Queixuda. Pessoa que é cara de pau. Cara de pau já é do masoquista. A mulher é muito o corporal de imposição. É quando eu falo assim, você é muito queixuda, tipo, você é muito sem noção, você é muito ousada, né? Você é queixuda, mete o queixo. Ou então, mete o nariz onde você não é chamada, é muito invasiva. Entende? O queixudo é aquele que vai lá e queixa, é aquele que vai lá e ousa, é aquele que vai lá e manda, é aquele que vai lá e tá uma bagunça, ele que vai ajeitar tudo, vai mandar em todo mundo, vai distribuir as funções. Por quê? Porque ele aprendeu a atuar fazendo, criando controle para ele manipular e ser aceito. Todos os traços e todos os seres humanos precisam de aceitação. Estão aqui em busca de serem amados, estão aqui em busca de experimentar o amor, experimentar significado, experimentar propósito. Agora, cada um vai escolher uma forma de fazer isso. Tem pessoas que escolhem fazer isso gerando vidas e outras gerando mortes, tá? Mas quando a gente começa a conversar em ordem existencial, a gente vê o que é que está por trás de cada manifestação. E a gente diminui muito os nossos julgamentos e a gente começa a compreender por que a pessoa age daquela forma. E essa ciência aqui, ela é muito determinista porque ela leva em consideração o formato do corpo. Assim como eu também tenho uma formação em grafologia, né, que é o formato da letra, a personalidade através da letra. Então eu já analisei muitas redações e a letra não mente, né? A letra não mente. Por isso que tem que ser uma redação, a pessoa pode começar a manipular achando que uma letra bonita, dentro daquele padrão caligráfico, é uma letra de uma pessoa organizada, mas uma letra talvez caligráfica, ela não é uma letra de uma pessoa que está fazendo uma seleção para um cargo de liderança, um cargo de gestão. O cargo de gestão prefere muito mais que a pessoa esteja com a letra um borrão, mas com traços puxados para frente, para cima, deitado, né?
com traços de conjugados de inteligência, que é quando que é quando uma letra cola na outra. Então, a nossa mente, ela é expressa no nosso corpo, na forma como a gente escreve, na forma como a gente anda, na forma como a gente fala. Nossa mente, entende? Por isso que quem estuda sobre psicologia, quem estuda sobre comportamento, tem uma vantagem competitiva, sim. Então, a letra é um garrancho. Não existe esse negócio de letra garrancho. Inclusive, é uma das coisas que eu acho terrível que a educação, né, que o sistema educacional faz com os jovens, é suprimir parte do talento e da expansão da personalidade dele, colocando as letras como uma forma caligráfica. A forma caligráfica, ela é para um sistema de pensamento específico, é para uma pessoa muito mais administradora, é uma pessoa que gosta de uma função cartesiana. Mas um líder, por exemplo, um líder de uma empresa, dificilmente vai ter uma letra caligráfica, dificilmente, tá? Então, voltando para a questão desse traço. Então, é um triângulo invertido. Aí a gente vai para o próximo traço de caracteres, que é o masoquista. Pensa no seguinte, aqui é de 2 anos e meio até 3 anos. O que acontece nessa fase? Essa fase é quando a pessoa, o ser humano, aprende a se conectar. Pois é nossa mãe mesmo que manda a gente ser certinho e caligráfico, porque a constelação explica, porque a mãe quer a gente debaixo da saia, entendeu? A mãe quer a gente debaixo da saia. Então é bom que a gente seja certinho lá, administrativo, pra estar no controle, tá? Mas tá tudo certo. Tem um mistério aí por trás, porque que a mãe cobra caligrafia e o pai cobra menos. Tem pais que cobram, mas tem um mistério aí. O traço do masoquista é formado de 2 anos até 3 anos e meio. 3 anos e meio. É o sair das fraldas. Nesse momento, normalmente, é o momento do desfraude. E o que acontece aqui? Qual é o barril dessa situação? Essa criança, ela não tem as esfínteres formadas. Ela não tem a parte do corpo que avisa que o número 2 vai sair. Ela não tem controle sobre o número 2 sair. O número 2 não avisa, porque ela não tem isso formado no corpo dela. Então, muitos adultos ignorantes, desavisados, isso eu me incluo, porque eu não tinha essa informação na época que eu fui mãe, querem fazer esse processo de tirar a fralda antes desse período, né, que é 2 anos e meio até 3 anos, e querem que essa criança avise. Quando a criança não avisa, às vezes nem briga com essa criança. Não briga diretamente, mas faz uma cara feia, ou o irmão chega e fala, tá fedendo. Ou até a própria criança sente aquele cheiro e vê que tem uma coisa errada, porque já aprendeu que ela tem uma ação e gera uma reação. E aí tem, enfim, vários equívocos que são praticados nessa fase. Mas qual é o aprendizado existencial desse ser humano, de nós seres humanos nessa fase? Eu faço merda. Literalmente eu faço merda. Então, se eu não consigo, se o meu corpo não tranca, porque ele não tem as esfínteres formadas ainda, isso gera uma consequência social, eu vou fazer isso com a minha bunda. Eu vou fechar, eu vou travar. E eu não travo só os glúteos. Eu não travo só aqui, eu travo o meu maxilar. Então, quem tem muito bruxismo é um aspecto de masoquismo. Quem tem, assim, uma carne mais dura, quem tem um corpo mais quadrado, é uma expressão daquela pessoa que segura muita coisa. É a famosa panela de pressão. É aquela pessoa que segura muita coisa. A força dela, ela é capaz de segurar muita coisa. Ela tem conforto em segurar muita coisa, porque quando ela passou por essa fase da sua formação, ela
congelou nessa informação, de algum modo. Ela congelou, ela aprendeu, como todo mundo aprende, e ela congelou nessa experiência no corpo dela, que ela era capaz de segurar muita coisa, que ela era apta a segurar muita coisa, e que ela precisava fazer as coisas de um modo muito correto. Ela precisava organizar as coisas, ela precisava produzir, ela precisava ter uma conduta honesta e libada. Ela precisava criar sistematicamente e a todo momento. Mas ela precisa de mais tempo do que as outras. Por quê? Porque ela precisa que aquilo esteja à prova de erros, porque ela tem uma memória fisiológica daquela época em que ela tinha feito merda e que não foi bem recebida por causa daquilo. Então são pessoas que têm uma batata da perna muito grande, são pessoas, por exemplo, traços de expressão. Eu tenho um pouco, se eu ficar bem concentrada no trabalho, eu tenho masoquismo aqui. Sem querer, outra coisa que a gente percebe, a bolsa nos olhos. Essa bolsa, quando dá uma risadinha assim, fica essa bolsa nos olhos. É um traço de masoquismo. Uma cabeça quadrada. A gente consegue ver pessoas que têm uma cabeça bem mais quadrada. O corpo, você vai perceber o corpo da pessoa quadrado. Você vai perceber uma carne dura, você vai perceber um glúteo para dentro, um glúteo seguro para dentro. E no geral a pessoa ela tem um equilíbrio corporal, mas assim, para segurar o rojão, entendeu? Uma pessoa que se projetou na vida para segurar o rojão. E aí, qual é a dor existencial? O que esse ser humano aprendeu aqui? Esse ser humano e todos nós. Aqui, essa pessoa aprende o que é humilhação. É aqui, com essa idade, que essa pessoa aprende o que é humilhação. Então, para que essa pessoa se exponha, ela vai poder se expor, mas ela vai precisar muito de ter tudo sob controle, tudo organizado, porque tem aquela memória. E se eu fizer merda? E se alguém ver? E se isso feder? Entende? É muito louco isso. Eu falando assim é até assustador. Mas essa pessoa é a pessoa que salva uma empresa, que salva uma família. Mas ela se implode, sabe? Como ela tem uma grande resistência e é uma pessoa que tem um lombo muito carregado. Eu tenho um pouco do lombo do masoquista. É um lombo carregado, sabe? Esse lombo carregado é um lombo que aguenta muita coisa, que tem muita resistência, que tem muita produtividade, que faz bastante. É incrível que a gente vê vários traços em nós. Eu mesma sou bem distribuída. Mas o que acontece? Guarda para si. Tem essa capacidade de guardar, Mas qual é o recurso, né? O recurso é a força de realização, é a resistência, é uma pessoa que quase não fica doente, é uma pessoa que tem força, é uma pessoa que nasceu para vencer pela resistência, pela força, pela perseverança, pela continuidade. É uma pessoa que não desiste fácil, sabe? Só que o custo disso é muito alto, porque ficar segurando, né? Segurando ali, o que acontece? Uma hora pode explodir. E quando explode, o que acontece? Imagina uma panela de pressão explodindo. Sai feijão pra tudo quanto é lado, né? O feijão explode na casa, quebra o teto, quebra tudo. Aí a pessoa pensa assim, nossa, mas você é uma pessoa tão assim, tranquilo, calmo. Como é que você explodiu desse jeito? Eu estou dormindo com o inimigo. Não. Porque a pessoa não teve a capacidade de entender aquele corpo, de entender o funcionamento do outro e ver que, sim, ele é preparado para segurar, sim, mas não é segurar todo o peso do mundo. Quando é que começa a explodir?
Quando a panela de pressão está muito cheia, não é isso? Pensa na panela de pressão. Quando você bota muita água, muito feijão, muita carne dentro da panela de pressão, ela não tem espaço, né, para cozinhar. E também quando ela está muito tempo no fogo, né? Se você deixar a panela de pressão o dia todo ali pegando pressão sem espaço, ela vai explodir. Então a gente tem que saber usar a panela de pressão. Porque a panela de pressão foi feita para cozinhar qualquer coisa, e cozinhar rápido e cozinhar como ninguém. Quem cozinha sabe que uma panela de pressão pode pecar no sabor, né? Porque uma lenha é bem melhor e tal, mas uma panela de pressão salva uma vida, salva um almoço, salva uma família. Entendeu? A gente tem que saber trabalhar com a panela de pressão, porque é uma bomba atômica, é uma bomba. Então a gente tem que saber, o masoquista, ele tem que carregar só o que é dele. Ele tem que, para ele sair dessa dor, que é da humilhação, e ele deixar de fazer o que ele gosta e o que ele precisa de fazer, o que ele precisa fazer com medo de ser humilhado, ele precisa justamente fazer o que ele dá conta. Ele pensar que ele é uma panela de pressão que tem que estar ali pela metade, que não pode estar até a boca. E ele sente no corpo dele quando está difícil segurar. E ele vai explodir. Então ele precisa diminuir a quantidade de projetos, ele precisa diminuir a quantidade de atribuições, ele precisa aprender a dizer não, trabalhar a inteligência emocional dele para deixar de ficar segurando tudo. E a gente vai finalizar agora com o rígido. O rígido é aquele Johnny Bravo, sabe? O rígido, pensa aí na Angelina Jolie. A Angelina Jolie tem uma boca bem oral, né? Mas ela, observa o corpo dela. O corpo do rígido é muito simétrico, é bem proporcional. Dificilmente você vai encontrar um rígido acima do peso. É um corpo que foi feito para se exibir. Por quê? Porque aqui entre 3 anos e meio e 5 anos é quando essa criança aprende as cosquinhas e os choquinhos, né? Ela já formou quase que o corpo todo, já está bem formadinho, mas o processo de milenização está finalizando, e quando a baía de mielina chega até as pernas, até as pernas, né? Saiu daqui o masoquista, tá, vamos lá, esquizoide, cabeça, oral. Aí tá formando aqui o peitoral, que é o psicopata, desce para o masoquista, né, trancando ali os glúteos, e ali vai um pouco para frente para as genitálias. Então, essa criança, ela aprende que antes, quando ela ia fazer pipi, ela não sentia nada, e agora, quando ela faz, ela sente um negócio diferente, um negócio bom, um negócio assim, que massa esse negócio, que é isso, né? O que é isso? Uma cosquinha, um negócio. Só que aqui esse ser humano descobre que olha como a natureza é perfeita. Para que serve o desejo, né, sexual, ou para que serve o estímulo sensorial das partes que geram a vida quando se copula? Para gerar vida. E como é que se gera a vida se não em pares? Entende? A função do prazer é gerar vida. Então, biologicamente, quando essa parte do corpo está formada, o nosso sistema começa a entender o que é prazer corpóreo para gerar vida. Então, tudo biologicamente, inconscientemente, essa criança começa a observar os pares. Então, no desenho já tem o gato e a gata, a mãe está com o pai, ou se não tiver, vai estar com algum par substituto, né? Por exemplo, a mãe é solo, tá solteira, mas a mãe tá lá com trabalho, ou a mãe tá com a avó, ela começa a ver em pares. Ela começa a ver, vamos lá, pela coisa tradicional, que o pai tá com a mãe, ela começa a ver na novela o rapaz com a moça, ela começa, o corpo dela começa a se preparar para procriar. Até porque se a procriação, a copulação não envolvesse prazer, como a nossa mente foi criada para buscar o prazer ou evitar a dor, a gente não procriaria.
Então existe uma função natural, biológica, fisiológica do corpo humano gerar prazer. Só que aí, quando esse menino começou a se tocar e começou a perceber que era prazeroso estar em pares e que as pessoas funcionavam em pares, ela olhou para o lado e viu que ela não tinha par. Ele olhou para o lado e viu que não tinha par. E agora? Aí vem as projeções, que é o momento em que se desenvolve o complexo de Édipo. E aqui não tem uma conotação erótica, tá? Tira essa questão da conotação erótica. A gente está num papo aqui existencial que fala do nosso reconhecimento sobre tudo que a gente faz. E eu tô falando aqui que a gente precisa começar a reconhecer a função e a necessidade de sermos como somos no nosso formato do nosso corpo. Porque quando a gente se reconhece nisso, a gente começa a ter mais felicidade na vida sobre quem a gente é. E essa semana aqui é para isso, tá? Essa semana aqui é para isso. Então, esse caráter do rígido, ele começa a perceber que, cara, eu não tenho par. O que eu vou fazer com essa cosquinha aqui? Eu não tenho par. Então, por quê? Meu pai diz que me ama, mas vai dormir com a minha mãe. A minha mãe diz que me ama, mas vai dormir com meu pai. Meu pai diz que me ama, mas vai trabalhar. Minha mãe diz que me ama, mas vai trabalhar. Peraí, eu tô sendo trocada. Eu tenho que fazer alguma coisa para evitar ser trocada. Aqui eu sou a ponta fraca. Então, nesse momento existencial é que o ser humano aprende a criar essa essa sensualidade no corpo. E aí é que vem a coisa, porque nesse traço de caráter, pensa que a gente já formou todo o processo de milenização e a força já chegou nas pernas. Então esse perfil é um perfil mais voltado à execução, a movimento, a palco, o perfeccionismo, mais perfeccionismo de palco. É a pessoa que está pela sua própria fisiologia mais à mostra, que precisa mostrar o corpo. Precisa mostrar o corpo para mostrar que é perfeito, que não vai ser trocado, que é a melhor escolha, Imagina que esse traço já tem os outros todos desenvolvidos, né? Então é uma pessoa que exerce uma boa liderança, sim, mas é uma liderança pela sedução. É uma pessoa muito rígida, é o traço do caráter da rigidez. Então, qual é o perigo aqui? O medo de ser traído, o medo de ser a ponta fraca, o medo de não poder procriar, o medo de não ser a perfeição é que leva essa pessoa a fazer mais, a mostrar mais, a comprar mais, a ostentar mais, a consumir mais. Então toda a filosofia, ou quase toda a filosofia de consumo que a gente conhece no mundo ocidental, ela é criada e mantida por esses dois traços, que é do rígido e do psicopata. Esse que sabe manipular, movimentar, trocar, e esse aqui que sabe sensualizar para ser a melhor escolha. Esses dois são os mais competitivos, são os mais operantes, são os que estão em posição de mais liderança, são os que ditam a moda, os que ditam o que é certo, os que ditam o que não é aceitável, os que ditam ditam praticamente tudo, tá? Praticamente tudo. Vamos pensar aqui no âmbito da indústria pornográfica, né? Não sei se alguém já viu alguma coisa, mas a indústria pornográfica que educa os nossos jovens sobre sexualidade, ensinando-os a competirem e não se conectarem com a nutrição de uma relação, é ditada por esses dois corpos. Então, essa mulher é sempre perfeita, esse homem é sempre perfeito. Perfeito em que termo? Perfeito nesse formato de corpo, que é o formato de corpo do artista, do global, que é um formato de corpo equilibrado, um formato de corpo em que os músculos são mais aparentes, um formato de corpo que tenha uma sincronia mais no rosto, sincronia um lado do tamanho do outro, que não tenham
traços que saltem aos olhos, sabe? Então o rígido, ele é um traço muito aparentemente harmônico no sentido do tamanho das formas. E a energia desse traço é uma energia sexualizada. Não é que a pessoa esteja se abrindo ou esteja paquerando todo mundo, mas como essa pessoa tem esse traço muito forte de procriação, então inconscientemente essa pessoa demonstra isso na fala, demonstra isso no jeito de andar. São pessoas que andam assim rebolativas, né? São pessoas que têm um apreço importante pela beleza padrão, pela forma. Então vocês percebem que quando a gente fala de reconhecimento, a gente precisa aprender que o nosso corpo, ele funciona da forma que a gente precisa. O formato do nosso corpo reflete a nossa força. E que, infelizmente, a nossa sociedade, ela foi construída, os preceitos foram ditados com base apenas em 2 traços de caracteres, desconsiderando ou desprivilegiando outros 3 traços. E todos os seres humanos têm os 5 traços. Mas esses 2 que têm mais perna e mais braço, eles tiveram a velocidade de ditar. E hoje, se você não parece com esse aqui, com esses 2, é como se você tivesse desajustado, como se fosse insuficiente, é como se você não fosse bom, estivesse fora do padrão. Hoje, quando se faz uma campanha, por exemplo, da Dove, né? Onde colocou as mulheres mais roliças, as mulheres com mais curvas, foi considerado um diferencial, como se, nossa, eu estou favorecendo as minorias, quando na verdade não é minoria, sacam? Isso não é minoria, em termos globais não é minoria, em termos globais não é minoria. Mas o que acontece, como esses 2 ditam as tendências, os costumes, ditam os preceitos, os vieses sociais e culturais, então quem não se adapta está fora. Portanto, muita gente finge que se adapta a esses 2 traços para estar dentro dessa aceitação global, para estar dentro dessa aceitação global. E isso é um abuso global, Não tem nada de benefício em favorecer corpos diferentes. Isso é o que tinha que ser mais natural na face da Terra. Tudo tem uma função. O esquizoide lá, ele realmente gosta de criar. Ele é um gênio. Ele não cria porque ele quer criar. Ele cria porque ele nasceu para criar. A oral, ela realmente gosta de comunicar, ela gosta de ter prazer, ela sente prazer, ela ama comer coisas gostosas, ela ama falar, ela ama abraçar, ela ama beijar, ela ama se conectar fisicamente com as pessoas, ela ama falar, ela ama chorar. É uma pessoa que ama se emocionar. E o psicopata, ele ama negociar. Mas assim, todos esses perfis, quando estão no recurso, eles vão pegar esses poderes que vieram para o corpo deles e eles vão fazer para o seu próprio bem e para o bem comum da sociedade. Então, esse esquizoide aqui vai criar coisas maravilhosas para ele e para o mundo. O oral vai falar coisas maravilhosas e vai viver divinamente, vai experimentar os sabores, vai conhecer vários países, vai comer coisas diferentes, vai namorar, sabe? O psicopata vai negociar, vai criar, vai fazer grandes transações, vai juntar empresas, vai criar marcas que sejam totalmente impactantes, vai vender muito bem, sabe? O masoquista, ele vai fazer tudo funcionar. Ele é o cara que faz a coisa toda acontecer. E o rígido, ele é o palco em si. Ele é o palco. Ele é aquilo que vai
é a parte do nosso corpo que vai se mostrar para o mundo. E tá quase finalizando aqui. O que eu faço, gente? Eu já estou nos 5 traços de caracteres. Meu Deus do céu. Eu vou entrar novamente, tá? A gente tem 17 segundos. Eu vou entrar novamente pra gente finalizar, tá? Vocês dão uma olhada no exercício, que eu preciso fechar esse raciocínio aqui dos traços. E aí eu vou partir para a próxima live. Então vocês estão pegando aqui até agora.